Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 50%, nós estamos nesse momento com 26 graus de temperatura, mas não se engane, ela vai subir um pouquinho mais, 28 graus. Nós tivemos hoje pela manhã, a manhã mais fria do ano de 2025, 15 graus. Caiu bastante a temperatura, mas ela vai subir nos próximos dias e é o normal do outono brasileiro. É sempre essa oscilação aí, e nós temos uma oscilação hoje de 15 graus, né? Amplitude térmica de 15 até 28 graus, são 13 graus, né? Então, estamos vivenciando aí o outono brasileiro nesse dia 30 de abril de 2025, último dia do mês de abril. Estamos dando adeus ao mês de abril, né? E já vamos receber o mês de maio, dia 1º de maio, amanhã é feriado, então passando para poder falar para vocês. Ontem nós não tivemos live porque teve um probleminha técnico, né? E esse problema técnico foge a nossa capacidade, eles que têm que resolver isso daí, então não tivemos condições de fazer, mas hoje já foi restabelecido, o equipamento parece que foi trocado e também já estamos no ar aí novamente, né? Então é o outono brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto para todo o mundo, né? Alguém disse hoje pela manhã que estava nos ouvindo lá na Argentina, estava nos vendo lá na Argentina, uma bênção. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. E eu quero falar com você o último tópico daquela palavra que nós começamos e que eu quero encerrar hoje fazendo um chamado para você, que é um chamado bem parecido com o chamado de Deus. Mas antes disso, deixa eu falar para você uma situação que às vezes as pessoas falam assim, mas fica falando todo dia a mesma coisa, gasta tempo com isso. Eu preciso falar, tá? Eu preciso falar porque tem gente que entrou agora, não está sabendo, outros que estão sabendo e não estão praticando. Eles precisam ser alertados todos os dias. Então, todos os dias eu vou falar, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, que você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. E vai acabar precisando participar aí do sistema de saúde e depois você vai acabar reclamando porque o sistema de saúde é ruim, que está demorando, que não sei o quê. Está atendendo aqueles que foram acometidos de problemas que eles procuraram. Então, presta atenção. Caminhar entre 10 e 16 horas, mesmo em dias nublados. Presta atenção, mesmo em dia nublado, você pode pegar uma insolação ou uma desidratação, ok? Isso é fato. Então, outra coisa, cuidar do seu pedaço. Dengue e escorpiões estão aí, tá? Os escorpiões, a picada do escorpião é terrível, a dor que a pessoa sente é terrível. Não leva à morte? Não sei. Cada um tem uma comorbidade, cada um tem uma doença, cada um tem uma estrutura. Não sei se uma picada de escorpião poderia levar uma pessoa a óbito, mas é bom evitar, né? E eu não quero testar, então a melhor coisa a fazer é limpar o meu pedaço de tal forma que ele não apareça. E o mosquito da dengue é a mesma coisa. Esse rajadinho, ele é um problema. E se ele estiver carregando a dengue hemorrágica dele e você for picado por ele e você for infectado com a dengue hemorrágica, você pode sim vir a óbito. Entende? Dengue, chikungunya e zika. É tudo de um mosquitinho só. Esse aí, o Aedes aegypti, o rajadinho. Então, para que você não tenha ele dentro da sua casa, que ele não tenha um criadouro dentro da sua casa, do seu empreendimento, da sua empresa, não interessa. Tira toda e qualquer possibilidade de ter água parada, água limpa em locais que são quentes, escurinhos. Ele gosta dessa situação. Água limpa, escuro e morninha água, com certeza vai se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti porque está voando por aí, entende? E se ele estiver infectado, piorou. Então a melhor coisa que é fazer é não deixar nenhum ambiente, nada, nenhum recipiente que esteja guardando água
piscina, calha, tem um monte de coisa, pessoal. Garrafa, lata, vasos sanitários que não estão sendo usados, que está colocado naquelas... eles colocam isso, encerado, aquelas lonas, aqueles negócios que fica aquelas pocinhas de água em lugares que dificilmente vai evaporar. Com 20, 30 dias, aquilo ali já se tornou um criador muito tempo, entendeu? E aí, se o mosquito colocar ali as suas larvas, já ele está voando. E aí você pode correr o risco, tá bom? Dado esse recado, esses 3 recadinhos que a gente sempre dá, eu quero falar com você a respeito daquilo que eu havia começado a falar e que eu quero colocar para você aqui, ó. A resposta humana ao chamado de Deus. Tem um chamado de Deus para todo ser humano. E o chamado de Deus para todo ser humano foi feito através de Jesus Cristo, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ponto. Esse é o chamado. E ele mesmo fala: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A palavra dessa semana começou numa situação daquela história do menino que deu 5 pães e 2 peixinhos, né? É o Deus que multiplica o pouco na mão de pessoas dispostas. É isso aí. Foi por aí que começou. E aí nós falamos do chamado para servir, falamos da confiança que devemos depositar no Deus da provisão, falamos no poder da fé. Depois, anteontem, nós falamos da multiplicação no reino ou para o reino, né? Não é só para você ficar juntando dinheiro para você. Porque em Provérbios, né? Você lembra que eu falei? Provérbios 11 e 25. Porque o generoso sempre terá mais para oferecer, quem abençoa os outros será abençoado. Então, preste atenção. A resposta humana ao chamado de Deus passa pela compaixão pelos necessitados. É isso. O chamado de Deus é para fazer ou exercer compaixão para os necessitados. Então, preste atenção aqui, ó. Tem um versículo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme resolver no seu coração, decidir no seu coração, não com tristeza, vou dar, não sei o quê, então é melhor não dar, nem por obrigação, não é com tristeza, não é com obrigação, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando ele diz assim, ó, melhor coisa é dar do que receber, ele está falando assim, ó, Deus ama a quem oferece com alegria, quem dá, quem oferta, quem entrega com alegria. Entendeu? Então, Deus ama quem dá com alegria. Servir com generosidade e alegria é uma resposta ao chamado de Deus ao amor para com o seu semelhante. É isso aí, uma resposta. Às vezes a pessoa, não, Deus está nos chamando para sermos compassivos para com os outros. Termos compaixão realmente para com o nosso semelhante. E aí nós voltamos e olhamos para uma família que compartilha a sua comida com vizinhos em dificuldade, sendo um canal de graça e bênção de Deus sobre a vida deles. E aí, com isso, essas pessoas vão enxergar, nossa, eles são diferentes. Eles são diferentes. Você não precisa abrir a boca. Tem gente que eu não sei falar. Legal, sabe agir? Sabe, pelo menos, se comportar como crente? Porque tem muita gente que fala demais e acaba não se comportando como crente. Então, qual que é a situação? E ser crente é crer em Deus, tá? Crer que existe um chamado dele para mim e para você. E esse é um momento de você responder ao chamado de Deus. A resposta humana é essa mesmo. Você movimentar aquilo que você tem em favor dessas pessoas. No segundo tópico, a segunda colocação que eu quero fazer é a aceitação da soberania de Deus. Esse é um chamado também, sabia? Para aceitar que Ele comande a sua vida. Não é fácil. O escritor aos Provérbios, ele disse assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração
E não se apoie, não se estribe na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Não fica só confiando na sua capacidade, não. Confie no Senhor. Por quê? Porque esse mesmo Senhor que está falando para você que é para poder se movimentar, que está pedindo santidade, está pedindo na realidade relacionamento, intimidade, ele está dizendo para você também confiar nele. Confiar de todo o seu coração, não é só pela metade. Vou confiar metade. Tá. E a outra metade? Aceitar que Deus está no controle é uma atitude de fé que nos liberta do peso de tentar resolver tudo por nossa conta ou por conta própria. É isso. Se você aceita que Ele está no controle, você também faz um tipo de transferência. Não é que você vai ficar parado, mas você transfere também parte da responsabilidade para Deus, entrega nas mãos de Deus. Quando você entrega as suas preocupações ou as nossas preocupações aos cuidados do Senhor, experimentamos que Ele tem paz e direção divina em meio à tribulação, em meio à dificuldade. É isso. Imagine que uma pessoa que é um capitão de um barco, navegador, né, esteja perdido em alto mar. Ao seguir as instruções do capitão, encontra o caminho seguro de volta para o porto. Alguém que está lá na torre, no farol, está dando algumas diretrizes para ele e dizendo, aqui, longitude, latitude, proa, conversa, assim, parará. Aí você fala assim, gente, alguém que está lá em terra firme, direcionando alguém que está em alto mar, trazendo-o para a segurança da terra firme. É isso. Então, a partir do momento que você está navegando nessa vida, você precisa ter um comandante, um capitão, alguém que está lá para poder te instruir. E tem mais uma coisa, ele não só está lá, ele está com você todo o tempo. Ele não nos deixa sozinho. Então presta atenção. Assim, quando nós aceitamos essa soberania de Deus em nossas vidas, nós experimentamos realmente o direcionamento dele para as nossas vidas e entendemos que ele tem um propósito maior ao qual nós devemos viver. Tem gente que eu vim escrever uma história. Não, você veio vivenciar uma história. Você foi escolhido para viver uma história que já está escrita e foi Deus que escreveu. Beleza? Dado esse recado, eu quero só falar uma última coisinha com você. Que existe uma ação intencional, uma intenção para impacto, né, na vida de cada um de nós. Então presta atenção. Gálatas no capítulo 6, versículo 10, não se preocupa não, depois eu vou colocar aqui embaixo. Gálatas 6, no capítulo 6, versículo 10, está falando assim, por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Enquanto temos oportunidade, porque a oportunidade pode passar. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que eu quero colocar para você? A nossa fé deve gerar ações práticas. Sabe assim? Gente que só fala que gente que só sabe dar pitaco, gente que só sabe falar ou dar opinião, não tem ação prática e nunca impactam nada no mundo, nas pessoas que estão ao redor, nos vizinhos, nada, não fazem nada, simplesmente vivem de dar pitacos para aqueles que estão fazendo, ou então dar alertas que não são reais. Olha, cuidado por fazer isso, hein? A pessoa vai pensar que a pessoa pode pensar o que quiser. A minha posição é fazer com que ela esteja bem e que eu possa movimentar a minha fé atendendo ao chamado de Deus, para que essa pessoa possa ser impactada pelo Evangelho. A verdadeira resposta ao chamado
ao chamado de Deus é agir. É agir. Agir com intenção e propósito. Para quê? Para que você busque ser sal e luz aqui nessa terra. Se você não buscar ser sal e luz aqui nessa terra, você ainda não ouviu e não atendeu o chamado. Precisa tomar essas providências para que você possa ser sal e luz aqui nessa terra, onde você estiver. Ok? Então preste atenção. A nossa fé deve gerar ações práticas que impactem as pessoas ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, o vizinho, o amigo, a família do lado, a família da frente, não interessa. Elas precisam ver que você é diferente delas e que quando você está bem, você também compartilha aquilo que você tem. Pense que uma pessoa que dedica o tempo para ajudar um orfanato, um asilo, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão em recuperação, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão aí nesses albergues, oferecendo não somente o recurso, dinheiro, mas oferecendo amor, apoio emocional, o ouvido, tá assim de gente precisando falar. Creches de idosos, asilos de idosos, casas de repouso, tá cheio de gente precisando falar. E não somente, às vezes, aqueles que estão internados lá, até aqueles que são cuidadores, estão num limite também, porque eles também têm família, eles também têm pessoas aos cuidados deles e eles precisam. Então, essa ação intencional reflete realmente o amor de Cristo. Não fica pensando que é só, falar, lindo, maravilhoso. Eu amo quando eu vejo pessoas em cima do púlpito falando. Mas eu amo muito mais quando eu vejo pessoas demonstrando. Quando eu encontro pessoas demonstrando o amor de Jesus Cristo pelas pessoas, não com a boca, mas com as suas atitudes, eu fico assim impactado. Gosto demais dessa situação. Então essa ação intencional, porque tem uma intenção de mostrar o amor de Cristo que está em você, refletindo sobre essa pessoa. Você não está fazendo pela pessoa. E não se frustre se essa pessoa não te valorizar ou não valorizar as ações, as atitudes que você toma para ela. Você não fez para ela. Você estava servindo a Deus, servindo pessoas. É diferente. Quando você serve a Deus servindo pessoas, você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Deus. Percebe? E Ele, a Bíblia diz que nada do que é feito aqui nessa terra, bom ou mal, o alerta é esse, bem ou mal, tudo que você fizer aqui vai refletir em você mesmo. Às vezes é difícil escutar isso, mas é a realidade. Tudo que você fizer vai refletir em você mesmo. Existe uma lei que se chama lei da reciprocidade, sabe? Não somente de quando Deus fala assim, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Não é só isso. Todo aquele que planta, colhe. Então, você tem que vigiar o que você está plantando. Cuidado com aquilo que você está plantando, porque você vai colher o fruto daquilo que você plantou. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então, fica aqui para você essa nossa reflexão de tudo aquilo que aquele garotinho fez. A intenção dele era realmente abençoar aquelas pessoas que ali estavam. Mas ele não sabia que o milagre ia acontecer daquela forma. Às vezes o que você está fazendo são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Mas você não sabe o que Deus vai fazer com esses 5 pães e 2 peixinhos que você está ofertando. Minha oferta é muito pouquinha. Não interessa. Faça a sua parte. Mas eu só consigo 20 minutos por dia. Vai lá, 20 minutos por dia. Faça alguma coisa para o seu vizinho, para alguém que está perto. Faz uma limpeza para alguém. Eu conheço um grupo de garotos que vivem passando nas casas, nas ruas, e olhando as casas que estão com terreno sujo, que tem mato na porta. Eles batem lá e falam assim: senhora, nós queremos limpar a frente da casa da senhora aqui. A senhora permite? Não sei o quê. Aí a pessoa permite, ele faz, depois ela quer saber, por que vocês fazem isso? Não, é porque nós estamos obedecendo aquilo que
que Jesus falou para a gente fazer pelos outros, e nós estamos com um pouco de tempo, então nós viemos fazer. E se a senhora permitir, amanhã nós podemos ver se a gente consegue uma tinta, ou a sobra de tinta, com os pintores, com o pessoal que está cuidando das casas aí, e colocar uma tinta aqui, se ela permite. Pronto, daí a pouco estão pintando a calçada da mulher. Coisa simples que às vezes as pessoas não dão valor, sabe? Mas que Deus está vendo. E aí a pessoa, depois de tudo, fala assim: Deus te abençoe. Esse Deus te abençoe vale muito mais do que muitas caixas de dinheiro que são colocadas a nosso favor. A resposta humana ao chamado de Deus, ela começa quando você confia no Senhor de todo o coração e não se apoia na sua própria inteligência. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não é a sua inteligência, é aquilo que Deus vai fazer com ela. Beleza? Dado o recado, nós vamos para o nosso tempo de oração. Eu tenho pessoas por quem eu oro e agora já estão também se movimentando, pessoas que estão chegando, pessoas que estão sendo abençoadas, outras que a gente vai tendo direcionamento e vamos orando somente por elas. Não são mais pessoas que estão tão necessitadas, elas já estão no caminho, no processo e podem decidir qual é a situação de cada uma delas. Então aí nós já oramos para que Deus dê sabedoria para que possam tomar as suas decisões, ok? Mas agora essas aqui foram as que eu coloquei, que eu elenquei, que alguém pediu e que nós estamos orando, tá bom? Se você tem uma relação, você ora comigo. Se você não tem, você ora aí nesta minha relação e depois você faz uma relação de pessoas porque você quer que Deus abençoe, que Deus mude a história, que Deus crie ou gere oportunidades para elas. É bem assim. E aí nós vamos orando todos os dias juntos, tá bom? Vamos fazer. Eles me deram 2 horas hoje, mas eu vou fazer com 30, tá bom? Um abraço. Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer. Eu quero orar com você nesse momento por uma situação. Ribeirão Preto está recebendo uma das maiores feiras agropecuárias, do setor agrícola. Chama-se AgriShow. Junto com essa AgriShow vem muitos problemas também, sabe? Causado problemas por muitos veículos nas ruas, pessoas que acabam ficando estressadas porque dependem do ir e vir, e a correria do dia a dia acaba causando alguns problemas, alguns impactando o mundo espiritual também. Então, eu gostaria que você orasse também por Ribeirão Preto nesses dias que a feira está aí trabalhando. Nós já estamos, eu acho que no 2º ou 3º dia de feira, e muitos negócios, altos negócios, são fechados nessa feira, né? Então são estabelecidos nessa feira, e nós temos aí uma situação que nós precisamos movimentar o nosso braço em favor dessas pessoas também. Então, cria-se um momento para poder as pessoas agradecerem, para as pessoas reconhecerem que Deus é quem está no controle, tá bom? Então, ore por essa situação, por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil. Continue orando. Não deixe de orar pelo nosso Brasil. Nós estamos precisando muito de oração, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias, parentes, amigos que foram enlutados, que estão vivenciando uma situação de luto por terem perdido o seu ente querido. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa consolar a cada coração neste momento. Eu peço que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um dos familiares e que, ainda que estejam vivenciando esse luto, possam ter uma bênção especial neste exato momento. Eu oro por aqueles que estão voltando para Jesus, aqueles que estão aceitando Jesus
como único e suficiente Salvador das suas vidas, que possam ter uma bênção especial nesse tempo, que o Senhor possa firmar os seus passos, o perdão do pecado seja estabelecido na vida de cada um deles, que o nome seja escrito no livro da vida. Eu oro para que o Senhor dê graça, dê saúde, dê paz, dê tranquilidade, e que nesse tempo de firmar os passos, o Senhor esteja guardando a mente e o coração de cada um deles. Eu oro agradecido por todas essas pessoas. Tudo que o Senhor tem feito é muito bom, mas eu fico muito feliz por essas pessoas estarem aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e também por estarem voltando ao caminho. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e o Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, oro pela Dona Elisete Aparecida, que infelizmente fraturou o fêmur e vai passar por uma cirurgia, está passando por um tempo de recuperação. Que o Senhor dê graça, dê saúde e que fortaleça o coração dela também, para que ela possa reconhecer o Senhor como um Deus que cuida da vida dela e que tem cuidado e amparado nesse momento. Eu oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Eu oro pelos idosos nas casas de repouso e creches de idosos, asilos. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas, desses idosos e dos cuidadores também. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas creches, estão nas escolas, nas faculdades, nas universidades, onde quer que estejam assentados agora, recebendo instruções, recebendo a educação necessária para que possam ser formados homens e mulheres de bem. Que o Senhor possa abençoar tanto aqueles que trabalham no sistema educacional, quanto aqueles que estão buscando o aprendizado. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão aguardando uma vaga para uma intervenção cirúrgica. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, possessão, angústia, depressão, tribulação, aqueles que estão em tristeza profunda. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas, aqueles que estão sendo perturbados por um espírito maligno que tira a paz, que tira a alegria, que tira a felicidade, que tira a prosperidade. Eu te repreendo em nome de Jesus. E aqueles que são empregadores, empreendedores, empregados, desempregados, que tenham a mente aberta para poder gestar, gerir o seu empreendimento de tal forma que possam gerar empregos para esses que estão desempregados e que possam ter melhores salários para aqueles que estão empregados, já exercendo a função para a qual foram contratados. Que o Senhor dê graça a cada um deles, abençoando e dando paz, saúde e muita prosperidade a todos eles. Eu oro por Ribeirão Preto, nesse tempo que está passando por dificuldades, por problemas, essa feira que traz muitas divisas, traz muita segurança financeira, mas traz muitos problemas espirituais também. Eu oro para que o Senhor permaneça em Ribeirão Preto, fazendo aquilo que é melhor, trazendo alegria, paz, saúde, muita prosperidade para aqueles que estão administrando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nesse momento visitando essa feira, que venham com um espírito calmo, tranquilo, e que sejam bênção para Ribeirão Preto, e que Ribeirão Preto também seja bênção na vida dessas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia!